Bom, então é o seguinte, né? A gente vai tentar começar aqui agora a estudar o conceito de derivadas, ok? Eu vou dar o conceito aqui de derivadas de uma forma muito mais útil para você que está aí estudando física, né? Do que para matemática, porque é assim, o que que acontece? Embora eu tenha muito gosto é, pelo linguajar matemático, né, pela forma como os matemáticos eles trabalham isso aí, eu acho que nesse momento que você está estudando a disciplina de, de Física 1, não cabe muito você ficar na disciplina de Física 1, enfim, ficar provando teorema, ficar se preocupando com muita coisa do gênero e tal, né? Então, não se preocupa muito com o que vai ter, tá? Não se preocupa muito com o que vai ter aqui, não. É, aliás, com o que vai ter nessa parte mais do cálculo mesmo, né, na graduação. Se preocupe aqui, por enquanto, para o conceito que você vai desenvolver para fazer essas primeiras coisas em Física 1, isso aqui já é mais que suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou querer recapitular aqui é o conceito de limite, ok? Conceito de limite. Então é o seguinte, né? Então, o que é que a gente vai trabalhar aqui nesse conceito, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos para a intuição, né? Imagina aqui, ó, eita, peraí. Imagina aqui que eu tenha um gráfico, certo? Eixo X, eixo Y. O contexto que a gente está trabalhando com limites e com derivadas, ou com integrais, enfim, lá para frente, o conceito que a gente vai dar aqui para trabalhar com limite é a noção de um contexto de funções, ok? Então, limites, derivadas, eles estão no contexto de funções matemáticas. Como a gente bem sabe, as funções matemáticas, né, que a gente aprende ao longo do ensino médio, elas podem ser, por exemplo, a função afim. Ela pode ser, na verdade é uma coisa mais genérica, né, ax mais b. Uma equação de reta. Pode ser uma quadrática. Vou colocar aqui outra, g de x. Ax quadrado mais bx mais c. Pode ser uma exponencial. Pode ser uma logarítmica ou vou colocar aqui, é muito mais trabalhado na graduação o LN, né, logaritmo neperiano. Pode ser, por exemplo, seno, né, seno de x, ou cosseno de x, ou tangente de x, ou arco tangente de x, enfim. Todas essas aí são funções que a gente tem um contato ao longo da vida, né? Seja no ensino médio, seja nessas primeiras aulas que a gente tem cálculo, enfim, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou desenhar uma função genérica, né? Aqui, ó. Função genérica aqui, só para a gente representar. Essa aqui vai ser a nossa f, né? Essa aqui vai ser a nossa f. Então, o que que acontece? Você vê que ao longo dessa curva, ao longo dessa função, você tem, enfim, infinitos pontos aqui, ó, que eu consigo delimitar ao longo dessa curva, né? Então, enfim, cada um desses aqui são um ponto diferente. O que que eu vou estar preocupado em fazer aqui? Vamos inicialmente pegar um ponto A. Esse ponto A. Não, vou chamar de x0. Então esse aqui é um ponto fixo, tá? Você vê que quando eu pego esse ponto aqui, ó, e jogo ele na curva, eu vou ter um ponto em y também. Que esse y ele vai ser justamente o f de x0, né? A f está aqui. Então o que que acontece? O y ele vai ser justamente a imagem
frente ao domínio dessa função. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é a noção do que é o domínio da função, o domínio da função f. O domínio da função vai ser o conjunto de pontos, ó, em x que essa função delimita. Você vê que se a função ela fosse descrita só nesse intervalo aqui, esse aqui, ó, seria o conjunto domínio da função, ok? O que acontece? Quando as funções, normalmente são definidas assim, ó. A função, dada uma função f, definida no intervalo i, contido na reta real, a reta real é o eixo x, ok? Nesse caso aqui, né? Ela nos retorna um ponto em R também, que no caso vai ser esse aqui. Esses pontos, esse conjunto de pontos que eu obtenho é o que a gente chama de imagem, ok? Perfeito. Isso aqui é uma coisa um pouco mais formal. Não se preocupem muito com isso agora. Na verdade é y0 aqui. O que acontece? Imagina agora que eu queira saber informações dessa função, ou seja, o comportamento dessa função, quando eu me aproximo desse ponto x0, ok? Então, eu quero saber o que acontece com essa função, qual que é o comportamento que ela vai ter aqui, quando eu me aproximo do x0. Bom, obviamente eu vou estar olhando no eixo x, né? De quantas formas diferentes eu posso me aproximar do ponto x0 pela reta x? Se você respondeu 2, você está correto. Você pode se aproximar pela esquerda, você pode se aproximar pela direita, né? Você pode se aproximar de duas formas, né? Então, a primeira coisa da parte de limites é que não importa o que ocorre no ponto, ok? Não importa o que ocorre no ponto. Eric, como assim não importa o que ocorre no ponto? Muitas vezes esse ponto ele pode nem estar definido, né? Eu vou fazer aqui outro gráfico. Da função 1 sobre x². O comportamento dessa função ele é mais ou menos assim, ó. Você vê que, imagina que eu tome que o x0, o ponto fixo que eu vou escolher, seja exatamente o zero, x igual a zero. Você vê que quando eu me aproximo, ó, pela direita, você vê que o comportamento da função ele está tendendo, ó, a subir. Então esse valor aqui ele ia subir cada vez mais. Isso aqui, então o que acontece? Esse limite aqui, na verdade, ele não existe. Por quê? Porque a convergência da função no zero, ela tende ao infinito, ok? Ela tende, no caso, ao mais infinito. Você vê que tanto pelo lado direito, que a gente representa dessa forma aqui, o zero pelo lado das positivas, né? Vai ser mais infinito, como também pelo lado das negativas, por aqui, ó, né? Você vê que ele também cresce para o infinito. Então, também tem um comportamento para mais infinito, certo? Então, por isso que não importa o que ocorre no ponto. Esse limite aqui, ele, por exemplo, ele pode ser, além de tudo, oscilatório. Ele fica oscilando, né, em torno de um ponto. Então, não tem como você trabalhar muito bem com o comportamento de função desse jeito, né? Então, o que importa é, não é preciso saber informação do que ocorre no ponto, ok? Não precisa. O que você quer saber com o conceito de limite? Limites trabalham próximo ao ponto x0, ok?
Eric, como é que a gente escreve, né? A gente escreve dessa forma aqui. O limite, ele é dado dessa forma aqui. Limite com o x tendendo a um ponto x0. Eu estou pegando um x genérico. Esse ponto x aqui, ele anda sobre a curva, né? Ele anda sobre a curva. Então, ele pode... Caramba. Ele pode... Deixa eu desenhar uma bolinha aqui. Pronto. Ele anda sobre a curva, né? Então, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, aqui, entendeu? Esse x, ele é variável. Ele está, ao longo do eixo. O x0 não. O x0 não. Ele é fixo. Mas o ponto x, ele anda sobre a curva. Esse ponto aqui, ele anda sobre a curva. Certo? Então, de uma função. Ok? De uma função. Pronto. Definido isso, a gente vai analisar esse mesmo problema aqui sobre uma visão um pouco geométrica, tá bem? Então agora a gente vai, conhecendo aqui o conceito de limite, a ideia intuitiva do que é o limite, a gente vai tentar, né, entender como que eu posso entender o conceito de derivada, né? Então aqui, derivada. O problema da derivada, a gente vai estar preocupado, no final das contas, em estimar a reta tangente a uma determinada curva, certo? Então, eu vou desenhar aqui de novo um gráfico, ok? De novo, aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui, bonito, x. E eu vou colocar uma outra função aqui, certo? Espera aí, deixa eu deixar ela um pouco mais achatada. Não, assim. Aí, acho que assim tá bom. Então, novamente, imagina aqui que eu vou estudar o que acontece com essa função ao longo desse ponto aqui, o x0, certo? Esse ponto aqui ele vai ter um correspondente no eixo y, que é a imagem dele, né? Que é o f de x0, vai ser o y0. E o que eu vou fazer? Determinar o comportamento da reta tangente é uma coisa bem complicadinha até em matemática, tá? É uma coisa estranha, porque, enfim, deixa eu só tentar aqui. Acho que tá bom assim. Pera aí, eu sou chato. Aqui, pronto. Então, isso aqui é uma reta tangente, né? Você pode falar, por exemplo, eu pergunto para você, Eric, o que é uma reta tangente? É uma coisa complicada de falar, porque muita pessoa pode falar, por exemplo, a reta tangente é uma reta que ela corta uma curva em um único ponto. Bom, isso nem sempre é verdade, né? Porque, enfim, eu posso ter, por exemplo, uma reta tangente nesse ponto aqui, nesse ponto como ele está aqui, que ele corta também outro, né? Então, é uma noção meio complicada. Mas, enfim, o que a gente pode fazer, de fato, né? A gente pode tentar interpretar isso aqui em termos de uma equação de reta, né? Considerando o fato de que isso aqui é uma reta, eu posso, enfim, obter as informações, por exemplo, considerando o fato de que eu posso estender esse eixo aqui, né? Eu posso, deixa eu tentar selecionar só isso aqui, eu posso tentar, ver o comportamento e perceber que aqui eu tenho um ângulo θ, certo? Aqui eu tenho um ângulo θ formado. Por que, Eric, que isso é importante? Ora, quando a gente está lá no ensino médio, a gente aprende que eu posso estipular a equação de uma tangente, né? A equação de uma reta qualquer, na forma y igual a mx mais n, né? Onde o m ele é o coeficiente angular
da reta e o n é o coeficiente linear dessa reta, né? Só que o que acontece? Outra forma também de eu determinar, por exemplo, quem que é o m, vai ser fazer essa taxa de variação aqui, essa razão, ok? Então, uma forma de estipular o coeficiente angular de uma reta é tentar ver o comportamento, né? O comportamento dessa razão aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ora, vê que o problema disso tudo é porque eu preciso de quê aqui? Eu preciso, no final das contas, de um ponto variável, e de um ponto constante, né? Um ponto fixo, na verdade. E aqui eu só tenho um ponto fixo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar agora não uma reta tangente, mas eu vou imaginar uma reta secante, ok? Eric, como assim? Imagina que eu pegue aqui, ó, essa reta. Espera aí. Imagina que eu pego essa. Queria não. Caramba, pior que não vai ter jeito. Vou fazer assim, eu vou deixar aqui, ó. Vou tentar passar exatamente em cima. Aqui, pronto. Aí. Imagina. Ai, caramba, deixa assim mesmo. Imagina aqui. Aqui eu tô cortando exatamente em cima do ponto x0, nessa secante ela bate, só que ela também bate nesse ponto aqui, ó. Que eu vou chamar de x1. Esse ponto x1, ele também vai ter um correspondente aqui, que ele vai ser quem? Frente a essa reta, f de x1, ok? Que vai ser o nosso y1. Eric, por que você fez isso? Porque se você parar para prestar atenção bem, agora eu tenho 2 pontos. Então, fazer esse trabalho aqui vai ser possível frente à secante, né? Porque eu tenho ponto x1, eu tenho ponto x0, eu tenho ponto y1, eu tenho ponto y0. Então, estudar o coeficiente angular dessa reta aqui deve ser mais fácil. Isso eu acho que faz sentido, né? O que eu vou fazer, né? O que eu posso tentar fazer aqui? Ora, se eu parar para prestar bem atenção, imagina que eu tivesse aqui nessa situação, desse gráfico aqui, um pequeno incremento, ok? Um pequeno incremento do ponto que seja aqui x0 mais h. Onde esse h, ele é um número extremamente pequeno. Ok? Ele é o famoso infinitésimo. Ele é um número extremamente pequeno que está sendo acrescido. Então, o que eu quero dizer? Eu quero saber, o que é importante para mim é fazer com que esse x0 mais h ele seja maior do que x0, só que ele seja muito próximo, certo? Ele seja maior, só que ele seja muito próximo. Próximo o suficiente para que eu imaginasse que esse ponto x1 aqui, ó, ele pudesse ser, assim como eu estava fazendo aquele desenho, imagine que esse aqui é o ponto x1, né? Imagine que eu pego esse ponto x1 aqui e puxo ele para cá, certo? E puxo ele para cá. O que vai acontecer se eu puxar esse ponto para cá? Eu vou colocar aqui como x1'. Se você perceber, ele vai bater aqui na reta, ó, ele vai estar num ponto intermediário. Então vai ser f de x1', y1'. Por que eu fiz isso? Porque se você parar para prestar atenção, a reta que vai passar através desse ponto, ó, a reta que vai passar através desse ponto, deixa eu tentar inclinar ela e trazer para cá.
Aí, pronto. Você vê que essa reta também é uma secante, ela está batendo agora não aqui em cima, mas aqui embaixo, ó. Ela está batendo aqui. Então o que, que acontece? Você percebe que essa reta, para essa aqui, ela se aproximou mais dessa. Concorda comigo? Todo mundo vê isso, né? Qual que é a ideia que eu quero tirar disso tudo aqui? Qual que é a ideia que eu quero tirar disso tudo aqui? É fazer o seguinte, ó. Imagina agora, vou tirar isso aqui para não ficar muito cheio de coisa, né? A ideia é que eu posso pegar esse ponto aqui, ó, que eu tinha colocado aqui, e colocar mais próximo ainda. Colocar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, extremamente próximo do x0, extremamente próximo do x0, tal qual esse incrementozinho h aqui. Então imagina que eu puxo esse ponto x1, imagina que eu puxo esse ponto x1 até próximo do x0. Ora, se você parar para prestar bem atenção, é exatamente o conceito que a gente estava dando para o limite. É estudar um ponto que se aproxima de outro na função, certo? O que, que vai acontecer? Se você parar para prestar bem atenção, quando o x1 ele se aproximar do x0, essa reta aqui, ela vai, ó, ela vai se aproximar dessa. Concorda? Ó, ela, conforme esse x aqui, esse x1, ele se aproxima do x0, essa reta ela vai se ajustar até que fique muito próxima dessa. Tá, Eric, por que você não estuda então quando ela é igual a outra reta? Porque não importa. Lembra que eu falei que não importa o que acontece no ponto? Por quê? Se eu estudar o que acontece quando o x1 ele vira x0, você vai ter um único ponto de novo. E aí não vai me ajudar a ter esses dois que eu preciso. Então o que é que eu vou fazer no final das contas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um limite. Eu vou fazer. Agora, eu não vou mais... Como esse ponto aqui, ó, ele é variável, eu não vou mais chamar ele de x1. Eu vou chamar ele de x. Ok? Porque esse aqui é aquele ponto. Esse aqui é aquele ponto variável. Ele está andando aqui, entendeu? Eu posso estudar o comportamento de onde for. Essa reta ela vai se ajustar frente a esse ponto. Então, o que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer? Esse ponto x aqui, ele vai obter um f de x coincidente, um y, né? Então, o que que acontece? Eu vou investigar que esse meu m, eu vou colocar aqui como tg, ok? O m da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente, ele vai ser obtido quando eu fizer o limite do x tendendo ao x0, ou seja, esse ponto aqui se aproximando do x0, ok? Da minha função f de x menos a minha função no f de x0 dividido pelo x menos x0. Veja que isso aqui é exatamente isso, alinhado a essa reta. Ora, eu defini que o y0 ele ia ser o f de x0. Eu defini que o y ia ser o f de x. Ele vai ser a imagem da minha função. Então, o que que acontece, né? Normalmente, o que é muito comum é que esse resultado aqui, ó, ele te dê uma indeterminação matemática. Por quê, Eric? Vamos pensar aqui. Se eu faço o x ele ficar próximo de x0, a diferença entre eles é muito pequena. Imagina que eu tenha 1,1 e eu tenho 1. Agora imagina que eu tenha a diferença entre eles, vai ser 0,1. Agora imagina que eu tenho não mais 1,1, mas 1,01 e 1,0. Aqui a diferença já vai ser 0,01.
Perceba que conforme eu vou tendo mais casas aqui, mais essa diferença ela vai ser pequena. Ela vai ser muito pequena. Ok? Então, estudar o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser para a gente o conceito de derivada da minha função. Ok? Tá certo? Então, a definição que eu tenho, eu posso escrever, essas notações elas são semelhantes, ok? Elas são análogas, elas valem a mesma coisa. Normalmente você vai encontrar aí nos seus livros de cálculo f' de x, só que eu posso denotar, ó, então, notação. F' de x e df de x dx são as derivadas df de x da sua função. Seja essa curva aqui qual for. Quando você está estudando cálculo, você vê algumas necessidades. Por exemplo, para ser derivável, essa função ela tem que ser contínua, os limites laterais eles precisam ser iguais, enfim, tem todo um contexto. Mas não vamos se preocupar com isso agora, né? Não se preocupe com isso agora. Então, a definição que a gente pode dar para a derivada, uma definição formal, antes da gente partir para a aplicação disso aqui, é a seguinte. Eu vou ter isso aqui, né? Dada uma f no intervalo contido no corpo dos reais, isso aqui retorna para a gente um número real. Ou seja, um número que eu pego aqui na reta real do x vai me dar um número aqui na reta real do y, basicamente. A derivada de uma função de uma f de x é vou copiar esse negócio aqui porque eu sou preguiçoso. Colar aqui, pronto. E aí, isso aqui é verdade, né? Isso aqui resulta na derivada, resulta no nosso coeficiente angular dessa reta tangente, desde que o limite seja finito, ok? O limite ele seja um número e ele acima de tudo, e vou colocar até o contrário aqui, o limite exista e seja finito. Então, se a gente fosse dar uma definição um pouco mais formal, seria essa aqui, certo? Perfeito, pronto, conceituei. Física, agora, né? Como que eu aplico isso na física? Primeira coisa, normalmente em física, a gente utiliza da razão incremental. Ao invés de eu representar por essa definição bonitinha aqui, eu escrevo o seguinte, né? A minha f' de x, ela vai ser o limite com h tendendo a zero da f de x mais h menos f de x sobre h. Se você parar para prestar bem atenção, é exatamente a mesma coisa. Porque quando o x ele tende a x0, esse valor aqui ele tende a zero. Quando h tende a zero, esse h tende a zero. Quando o x ele tende a x0, o f de x vai tender a f de x0. Então isso aqui, essa diferença vai tender a zero. Quando h ele tende a zero, x mais h ele tende a f de x. F de x menos f de x tende a zero. Então isso aqui sempre tende a dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Né? É bem comum mesmo. Então um exemplo aqui para a gente fazer. Vamos analisar o comportamento. Vamos fazer o seguinte. Analise o comportamento
Analiso o comportamento da derivada da função da f de x igual a x ao cubo no ponto x igual a zero, ok? Vamos tentar ver o que dá aqui, né? Então, o que eu faço? Eu pego essa função aqui e jogo ela aqui dentro, né? Eu utilizo... eu sei que a minha f de x é x ao cubo. Então, a minha f de x mais h, ela vai ser x mais h ao cubo. É isso que eu vou jogar aqui dentro. E essa f de x aqui é ela própria, certo? Então, isso aqui vai ficar como, né? A f' de x, ela vai ser... Eu vou fazer primeiro, gente, para x ao quadrado. Depois eu vou fazer eu vou fazer também no ponto x0. Vamos fazer genérico aqui. Isso aqui poderia ser um ponto qualquer. Vamos fazer genérico. F', vou colocar aqui a f' de x0. Só para chegar no resultado para vocês, ok? Então, ó, vai ficar aqui, né? Limite com h tendendo a zero de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre, deixa eu só limpar aqui, h vai ficar então x ao quadrado, vou expandir esse produto notável, né? Vai ficar 2x, limite com h tendendo a zero. Nunca se esqueça de colocar isso aqui, tá? Você só tira isso aqui quando você passar o limite, quando você aplicar o limite. Vai ficar x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado menos x quadrado sobre h. Vê que o x quadrado cancela com menos x quadrado. Você vai ficar então com limite de h tendendo a zero de 2xh mais h quadrado dividido por h, certo? Se eu colocar o h em evidência, eu vou obter, né? Se eu colocar o h em evidência aqui, esse h ele vai sumir, esse h ele vai virar 1, né? 2x mais 1. Certo? Pera aí, não, que eu fiz bobagem. Eu tenho 2x h mais h quadrado sobre h. Se eu colocar o h em evidência, vai sumir esse h e vai sumir esse quadrado. Então, vai ficar 2x mais h vezes h sobre h. Esse h corta com esse. E aí eu posso passar o limite, porque eu vou ter limite de h tendendo a zero de 2x mais h. E agora esse h aqui, ele não produz mais indeterminação. Portanto, isso aqui dá 2x. Nota que isso aqui é exatamente a derivada dessa função para um ponto x0 genérico. Ok? Quando eu faço o h, quando eu faço esse h tendendo a zero, eu vou obter que isso aqui é exatamente a derivada, né? Eric, faz para mim agora do nosso de x ao cubo. Vamos tentar por x ao cubo agora, né? Em torno do ponto x0. Então, esse aqui vai ser o seu coeficiente angular. Esse aqui vai ser a sua derivada, né? Agora, para x ao cubo, vai ser limite de h tendendo a zero de x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. Abrindo isso aqui, né? Abrindo isso aqui, x mais h ao cubo vai ficar x ao cubo. Isso aqui é cubo da soma, né? Aí vai ser... Você pode desenvolver isso pelo binômio de Newton e tal, mas isso é coisa que você vai aprender lá pra frente. Mas
3xh² mais h cubo menos x cubo. Pronto. Sobre h. De novo, o x ao cubo, que é o termo de maior ordem, assim como aqui em cima o termo de maior ordem era o quadrado e sumiu, o do maior também some, né? Então vai ficar, no final das contas, limite, esqueci de pôr limite aqui, h tendendo a zero. Limite de h tendendo a zero de 3x ao quadrado h mais 3xh² mais h cubo sobre h. Vamos colocar o h em evidência. Aqui vai ficar quadrado, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Certo? Ó. E aí eu posso de novo cortar o h, me livrando da indeterminação matemática, obtendo, portanto, agora eu posso fazer o limite com h tendendo a zero, de 3x² mais 3xh mais h². Quando eu tomo o limite de h tendendo a zero, esse termo vai embora, esse termo vai embora. Então, sobra 3x². Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui provando para vocês para uma potência de ordem n, xn, ok? O que a gente vai perceber? A derivada de um x elevado a n vai ser algo da forma nxn-1. Eu posso provar isso aqui, né? Só que para isso eu deveria usar o binômio de Newton. E aí, como é uma coisa um pouco mais complicada, envolve combinação, envolve somatório de diversos termos e tal, fica um pouco complicado agora, foge da proposta. Mas, enfim, eu posso perceber diretamente que vai ser mais ou menos alguma coisa daquele gênero por causa do seguinte, ó. Você sempre vai ter uma potência no binômio de Newton. O binômio de Newton para um x mais h elevado a n, que seria o que viria aqui, né? Aliás, aqui, se fosse um elevado a n qualquer, né? Ele seria algo dessa forma aqui. Seria uma combinação de nk, somatório com k indo de 0 ao infinito, de x elevado a n menos k, hk. O que acontece? O que a gente percebe? Vamos lá para a intuição. A gente sempre passa o limite com h tendendo a zero. Então, o que acontece? Todas as potências que tiverem h1, h2, h3, enfim, hk, vão morrer. Porque quando eu fizer o limite, elas vão morrer. O somatório vai implicar que eu vou ter aqui um x, por exemplo, 2h, posso ter x3, h2, x2, h, enfim, todos esses termos eles vão morrer, porque eles têm h. O único que não vai morrer é quando o k for zero. E quando o k for zero, ele vai justamente matar todos esses termos aqui, ó, que tem o h. O único que vai sobrar vai ser justamente o que o h for zero, certo? Que é esse aqui. Que o h seja elevado a zero, né? Porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Enfim, é mais do mesmo, né? E aí, o que é que vai acontecer? Vai sobrar um n do lado, porque você vai ter uma soma. Ele vai ter a soma de todos os termos que não morrem. A soma de todos os termos que não morrem vai ser justamente o da ordem da sua potência, ok? Ó, ordem da sua potência. Isso aqui é só para mostrar o resultado. Então, o que eu quero te mostrar no final das contas, né? De que qualquer derivada, que a derivada de uma potência de ordem n vai ser nxn-1. Vê que eu poderia ter feito isso aqui direto, né? Para x ao cubo, ó, para x ao cubo vai ser n3
x, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 3x quadrado. Vê que é muito mais rápido, né? Agora, vamos aplicar no exercício de física, ok? Bom, então eu vou colocar aqui um exemplo de física. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha equação horária do movimento, ela seja expressa nessa forma aqui, ó. X de t igual a... deixa eu pensar aqui. 4x ao quadrado menos 3x. Ok? 4x ao quadrado menos 3x. O que eu vou querer fazer com isso aqui? Eu quero te pedir as seguintes informações. Eu quero saber qual que vai ser a velocidade média entre os instantes de 0 a 5 segundos. Ok? Olha, como é que a gente faz isso? Lá da definição que a gente tinha no ensino médio, a gente sabia que a velocidade média ela podia ser calculada entre a posição no instante final, a posição no instante inicial, dividido pela variação desses tempos, né? Só isso. Então, o que a gente vai fazer direto? É só a gente substituir, né? É só a gente substituir aqui. Quanto que fica x de 0? Vai ficar 4 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0, que dá 0. Metros, no caso, né? Vou colocar aqui unidade, vou colocar aqui em metros mesmo, só para simplificar. E x de 5 vai ser 4 vezes 5 ao quadrado menos 3 vezes 5. 4 vezes 5 ao quadrado, 25. Vezes 4, 100. 3 vezes 5, 15. 100 menos 15 vai dar 85 metros, certo? Então, a minha velocidade média vai ser posição no instante final, 85, menos posição no instante inicial, 0, dividido por os instantes, 5 menos 0. Né? Então, isso aqui vai ser simplesmente 85 sobre 5, que dá quanto? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 16, 80. Então, 17, né? 17. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5, 8, 85. Perfeito. Então, isso aqui vai ser 17 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Agora, vamos calcular a velocidade instantânea e ver se elas são a mesma coisa. A velocidade instantânea, diferente da velocidade média, a velocidade média ela não dá uma informação muito boa, né? Porque ela pode inclusive ser zero. Ela pode inclusive ser zero. Se você tiver um problema, por exemplo, que eu esteja passando através de uma via, num ponto, zero aqui, eu passe por ela e depois seja um problema que depois eu volte, muito provavelmente a velocidade média aqui vai ser zero, tá? Então não me dá muita informação. Agora a velocidade no instante de tempo, ou seja, quando esse t ele tende a ter zero, aí você já tem informação importante. Então, vamos calcular o que acontece com essa velocidade quando essa diferença aqui, ó, ela é pequena. Ou seja, quando é aquele hzinho, ele tende a zero, certo? Vamos tentar fazer. A velocidade média, a velocidade instantânea, né? Ela vai ser a derivada da sua velocidade com respeito ao tempo, ou eu posso escrever como x' de t, ou então eu posso escrever como x ponto, são notações semelhantes, né? Essa aqui em particular, a gente escreve esse pontinho quando eu estou expressando uma derivada temporal, que é o caso, né? Vai ser o limite do h tendendo a zero, da x de t mais h menos x de t dividido
por H, certo? V, então, vai ser, eu vou escrever x ponto, eu gosto muito dessa notação. X ponto, a sua velocidade instantânea, vai ser o limite, quando H tende a zero, de x de t mais H. Quem é o nosso x de t, né? É 4x ao quadrado menos 3x. Então, para x de t mais H, isso aqui vai ser 4 de t mais H ao quadrado menos 3t mais H. Certo? Então, vamos escrever isso aqui. Eu vou ficar, então, com 4, né? 4t, que é a sua variável, né? T mais H ao quadrado, menos 3t mais H, menos a sua x de t, que é a própria 4x quadrado menos 3x. Tudo isso sobre H. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual limite, quando H tende a zero. Quando H tende ao zero. De quê? De quê, né? Vamos expandir esse primeiro produto notável aqui, né? E eu já vou multiplicar direto pelo 4. Então, vai ficar t ao quadrado mais 2th mais h quadrado. Multiplicando o 4, vai ficar 4t quadrado mais 8th mais 4h quadrado menos 3t menos 3h menos 4x quadrado mais 3x, tudo isso sobre h. Vamos ver o que é que cancela aí, né? Opa, na verdade aqui é t, né? Aqui é t, aqui é t. Que eu escrevi errado. X de t é em relação a t. Não faz o mínimo sentido que eu escrevi. Então vamos lá. Aqui t, aqui t. Desculpa. Vamos lá. 4t quadrado cancela com menos 4t quadrado. Lembra que eu falei que a maior ordem ela sempre some? Exatamente. O menos 3t vai morrer com mais 3t. O que mais vai embora? Nada, né? Só isso. Então, isso aqui vai ser limite do h tendendo a zero de 8th mais 4h quadrado menos 3h. Certo? Tudo isso sobre h. Novamente, eu vou colocar o h em evidência aqui em cima. Aqui vai embora. Aqui vai morrer uma ordem. Aqui vai embora. Né? O h ele corta com esse h. Você vai ter, então, o limite do h tendendo a zero de 8t mais 4h menos 3. Quando o h ele tende a zero, ó, que nem eu tinha falado, todos os termos com h vão para zero. O que resulta que isso aqui vai ser 8t menos 3. Certo? E aí o que acontece? Se você fala, Eric, eu quero medir então a nossa velocidade no instante 5. Ora, é só você substituir 8 vezes 5 menos 3, que vai ser 8 vezes 5, 40 menos 3, 37 metros por segundo. E no zero, Eric? No zero. Nesse caso vai ser 8 vezes 0 menos 3. Vai ser menos 3 metros por segundo. Né? Então, no instante inicial, ele estava na velocidade negativa. É esse tipo de coisa que pode acontecer. Né? Você tem, enfim, uma equação horária que tem duas soluções, então você tem diferentes tipos de resultado. Certo? Mas, por exemplo, para um instante t igual a 5, você tem isso aqui. Beleza? Vamos fazer pela regra do tombo e cai, né? Eu tinha falado o quê? Que a regra geral é que x elevado a n vai ser n, x elevado a n menos 1. Se eu tenho t elevado a n, vai ser
nt, n menos 1. Quem que é a minha função? É 4t² menos 3t. Eu quero derivar isso aqui. Então, é só fazer essa expansãozinha. Vai ficar 4t², a derivada disso aqui, menos a derivada do 3t. Vamos aplicar agora a regra do tombo e cai, né? Quando eu tombo 2, vai ficar 2 vezes 4 vezes t, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. T elevado a 1 é t. 2 vezes 4, 8. Então, 8t. Menos, a regra do tombo diz que esse 1 vai cair, vai ficar vezes 3t. 1 menos 0 vai dar... Aliás, 1 menos 1 vai dar 0. T elevado a 0 é 1. 1 vezes 3 é 3. Exatamente o que eu obtive pelo limite. Perfeito? Diversão e alegria. Uhul!